às 9h30, nós estamos aqui com os ensinamentos da palavra de Deus, não é a palavra do homem. Nós não ensinamos aquilo que nasce do coração do homem, mas nós aprendemos aquilo que vem dos céus. Então, nós estamos ministrando agora os evangelhos. Nós estamos em Mateus. Hoje pela manhã, quem esteve aqui pôde contemplar, foi um momento delicioso, onde nós estamos nos aprofundando, e a cada dia mais e mais estamos aprendendo daquele que nos guia, que nos discipula, que é Cristo. Então nós estamos bem no detalhezinho, bem no profundo, entendendo cada escritor dos evangelhos, para que povo eles estavam se direcionando. Estamos aprendendo o significado da genealogia. Então, queridos, venham estar. A gente está conosco. Nós estamos disponibilizando o material de apoio sempre ao longo da semana, para que você possa, em casa, já vir preparado com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. É um momento em que a gente tem aqui uma troca bem gostosa da palavra de Deus. Isso todos os domingos, pela manhã, 9h30. E quem que puder, às 9h, a gente tem sempre um bolinho gostoso que a nossa irmã Márcia faz para a gente com todo amor e carinho. Aquele café quentinho, para que a gente possa estar assim, bem acordadinhos e ligados para aprender da palavra de Deus na Escola da Palavra. E domingo, às 18h, o nosso culto de celebração. Todo domingo nós nos reunimos aqui para aprender da palavra do Senhor. Eu convido a você, se você ainda não segue a nossa página do Instagram, segue lá, compartilha, porque toda a programação é lançada na nossa página, Nova Jerusalém Taquara. Toda a programação semanal é lançada lá. E se você quer acompanhar toda a nossa programação, você pode através do Instagram. Ah, mas eu não curto o Instagram, não curto redes sociais. Temos o grupo dos informes. Quem ainda não está inscrito no nosso grupo de informativo, pode procurar a Dani, passar o contato para ela, que ela vai te incluir no nosso grupo. Esse grupo não é um grupo que você recebe mensagens diárias de bom dia, boa tarde, boa noite, palavras motivacionais, não. Ele é um grupo fechado, exclusivo para o informe da igreja. Então, ali você também recebe a nossa programação semanal, mensal, e todo comunicado é colocado ali também, inclusive o material de apoio da Escola da Palavra. Amém? Eu queria que, antes da palavra, chamar aqui a pastora Marcele. Ela estará ministrando o momento do dízimos e das ofertas, e depois passará para o nosso pastor, para que ele possa entregar a porção que o Senhor preparou para nós nesta noite. Amém? Amém, igreja? Nós vamos dar os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um momento que você não é obrigado a estar apoiando financeiramente a igreja, mas é um dever nosso te orientar, te ensinar sobre a educação financeira à luz da Bíblia. Amém, gente? 2 Coríntios capítulo 9, versículo... Me perdi. Um minuto. 9, versículo 7 diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Com o que decidiu aonde, gente? No coração. Não é naquilo que a voz da pastora Marcele te persuadiz, não é de acordo com aquilo que um louvor te emocionou, de acordo com o seu coração. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Então, os nossos diáconos vão estar, se na frente da sua cadeira não tem um envelope, você pode estar levantando a sua mão, que nós vamos levar o envelope para você. Aqui no nosso projetor nós temos o QR Code. Fica à vontade para você estar ofertando a casa do Senhor. A nossa igreja, ela não é um imóvel próprio, então todos os meses, numa data específica, nós temos
que pagar o aluguel, um aluguel que é um valor expressivo. Fora o custo do aluguel, nós temos as outras contas, como conta de luz, de internet, de água. Quem está com a gente desde o início ou nos segue nas redes sociais sabe que nós estamos aqui desde setembro de 2025. Nós pegamos esse galpão completamente cru. É cru que se fala, pastor? Sabe quando entregam uma obra, gente? Como? No osso, segundo a pastora. No osso. Ela foi além do meu cru. O que significa que nós alugamos um espaço que tinha as portas e as paredes. E tudo que você está vendo, essa cor bonita que o pastor escolheu ao lado, chumbo, né, pastor? E todos os outros detalhes, eles são fruto da sua oferta, do seu dízimo, da sua generosidade. Então, que você possa estar ofertando, que você possa estar devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem permitido que chegue até os seus celeiros. Vai ter louvor ou é um momento para eu cantar a capela? Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai, por cada vida que está aqui conosco, porque muitos chegaram aqui porque o Senhor tem abençoado financeiramente as suas vidas. Muitos chegaram aqui, Senhor, e tiveram a oportunidade de pedir um Uber, de colocar combustível nos seus carros. Muitos, Senhor, antes de vir cultuar conosco, tiveram um domingo abençoado em família, nos seus lares, na companhia, Senhor, de pessoas queridas. Nós vemos, Senhor, a tua mão, não apenas nos guardando, livrando, mas também, Pai, provendo. Te agradecemos, Senhor, pelo pão que o Senhor tem permitido que chegue até as nossas mesas. Eu abençoo, Senhor, em teu nome, nessa noite, a vida de todos aqueles que hoje puderam ofertar e dizimar a tua casa. Da mesma forma, Senhor, nós te pedimos que aqueles que hoje sentiram o desejo, Senhor, de ofertar, mas não tinham condições, abençoa a vida dessas pessoas. Abre porta, Senhor Deus, onde não tem porta. Move, Senhor Deus, as tuas águas na vida, Senhor Deus, de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco nessa noite. Que nada venha faltar, Senhor. Que nada venha faltar, Jesus. Supre as necessidades do teu povo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Boa noite. Graças e paz. Amém. Pelo amor de Deus, misericórdia, irmãos. Hoje é o último domingo do mês. Eu vou repetir. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Tá melhor, hein? Não sei porque eu senti assim. Sabe, primeira honra e a glória do Senhor, né? Mas eu creio no poder da oração. Tem alguém que crê, irmãos? Então, para aqueles que são vascaínos de plantão, fiquem em paz que o ano não acabou. Jesus, ele pode fazer milagre. Amém, aleluia. Irmão, Deus abençoe a tua vida. Nós estamos vindo, ontem tivemos o evento dos casais, tivemos aí uma noite agradável. Quem esteve aqui e gostou ontem? Olhando, a sentir falta do Magno. Níger! Glória a Deus, Níger. Senti falta do Magno. Outros irmãos não puderam estar aqui ontem. Eu sei que muitos irmãos, esse período de julho é o período de viagens, de férias, mas está acabando, graças a Deus. Estou dando graças a Deus. Quem é pai aí, levanta a mão, por favor. Eu acho que você está entendendo meu graças a Deus. Aleluia. Deus é bom. As aulas vão retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero incentivar você hoje a celebrar, né? A Claudinha, eu não vi a Claudinha aí. Hoje é aniversário do Elenildo, né? Gosto muito dele. Não sei se eles estão ainda celebrando, porque baiano celebrando é a bênção, irmão. Eles são uma família baiana que adora ao Deus vivo, aleluia, mas são muito agraciados por Deus. Mas daqui a pouco nós estaremos orando por ele. Amanhã é aniversário do Wellington. 15 aninhos já vai, Gabi.
Eu estou sumido, você que está sumida, Gabi. Eu sou carente de afeto. Deus abençoe tua vida. Amanhã é aniversário do Wellington, 15 aninhos, né? O Wellington está convidando todo mundo para ir na Mocelim. Ó, tu levanta a mão pro céu, que eu já ia falar assim com o meu japonês, que tá salgado o rodízio, né? Mas para ir na Mocelim, fica tranquilo, porque o Jonathan está se responsabilizando por toda a parte do pagamento em oração. Em oração. Aleluia. Amados, então nós vamos orar agradecendo a Deus daqui a pouco pela vida do Elenildo, pela vida do Wellington, me lembra, por favor, para mim não esquecer, que você sabe, né? E também pela vida da Ceia. A Ceia completa aniversário dia 1º, né? Vai fazer 15 aninhos, né, Ceia? Aqui só tem 15 anos. Josivaldo, libera aí tudo aquilo que você guardou esse período todo de trabalho. Ninguém mandou viajar, gastar nas férias, mas leva a sua bênção assim para um local diferente no Rio de Janeiro. Não precisa ir para muito longe, não, porque domingo tem culto e sábado é consagração. Amém? Queridos, tem consagração sábado de manhã. Ela pode ter bolo. Regina, contigo aí, Regina, recebe toque. Irmãos, mas antes de compartilhar a palavra, nós estamos recebendo alguns visitantes. Jesus Cristo, Senhor. Vocês vão passar por isso, irmãos. Lorena, é Lorena? Acho que é Lorena. Lorena. Wanda, 4.7, irmãos. Graças a Deus. Daqui a pouco vou estar 50. Eu estou entendendo o Aguiar. Gabriel, Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou aí falar com vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Obrigado pela visita. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus abençoe. Fortinho ele. Deus abençoe. Deus abençoe. Professor, que isso? Você quer ficar fortinho, fitness, né? Você pode procurar o Gabriel. Se fizer um desconto aí, Gabriel, a gente conversa, tá? Vascaíno? Tem problema não. É bênção aí, Ceia. Tricolor. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, vida. Vida, professor. Vida tá tomando os negócios aí. Whey, creatina. O cunhado, é bom, meu Deus do céu. Tem ali a Tamires ainda faz Maitai ainda, Tamires? Aí, meu pai, o pessoal aqui é outro nível. Gabriel, que Deus abençoe tua mão aí, querido. Aleluia. Mas, querido, eu quero compartilhar com você com bastante carinho. Eu tenho plena convicção que foi um momento de descontração, mas Deus está na casa, amém? Eu gostaria que você entendesse que se você veio aqui, talvez vocês vieram visitando, outros vieram para o culto, outros vieram para poder agradecer a Deus pelo aniversário que vai entrar, mas deixa eu te falar algo muito importante. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Para mim, não faz diferença a forma como você chegou, mas eu preciso que você tenha certeza que você vai sair daqui hoje levando uma palavra que vai ser uma palavra de Deus para que você possa fechar um ciclo do mês de julho e viver o novo que te espere agora em agosto. Tem alguém crendo nessa palavra? Então, com bastante carinho, fique de pé, abre a sua Bíblia no Evangelho. Estamos estudando, né, os Evangelhos, né? Nós estamos estudando Mateus, começamos agora por Mateus, na Escola da Palavra. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 4, é uma palavra muito conhecida, muito conhecida, porque os evangelhos são palavras de fácil entendimento, mas com revelações extremamente grandiosas. Então eu gostaria que você lesse comigo. Pode ser uma leitura extensa, mas eu preciso que você entenda. Coloca na versão NVI, por favor, filho.
para que você entenda e tome posse daquilo que você vai ler. Se por um acaso perto de você tem alguém que está sem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia com alguém que está sem Bíblia, para que ninguém se disperse agora. Gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. Vamos, Miguel. Novamente, Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: escutem atentamente, o semeador saiu a semear. Vamos repetir todos juntos? O semeador, não, bem forte, no 3, hein? 1, 2, 3 e... O semeador saiu. Verso 4. Aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, germinando e crescendo, de modo que produziu 30, 60, 100 vezes mais. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, Tu sabes a nossa vida, Tu sabes, Senhor, a nossa mente, Tu sabes o nosso coração. Senhor, a casa é Tua, a obra é Tua, o nome é Teu. Nos dê clareza de entendimento. Abre os nossos olhos espirituais. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Calmamente, tome seu assento. Você que está com o celular aí para tocar, coloca para vibrar, por favor. Eu vou te pedir com bastante carinho. Não se distraia. Sabe, irmãos, eu estava saindo do prédio onde eu moro esses dias. Eu estava saindo e eu fui trocar música com o carro em movimento. Eu olhei para o painel. Quando eu me deparei, irmãos, eu ia de frente com uma coluna no prédio onde a gente mora. O poder da distração. Às vezes, é um telefone que toca, uma mensagem que chega, uma mensagem no direct do Insta que chega. Não se distraia. Em cultos como esse, onde o Espírito Santo te trouxe, é um momento que você vai receber algo para a tua vida. É aquele momento que você dava glória a Deus. Não fez o download, eu vou repetir. Em cultos como esse, é um momento onde você vai receber uma palavra de Deus e direção para a tua vida. A gente precisa entender que a palavra do Senhor fala: as minhas ovelhas ouvem. É só isso? Não. E conhecem. Nós precisamos ter o entendimento de que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que todas as vozes que ouvimos têm sentido. Mas nós precisamos aprender a conhecer a voz de Deus. Muitas vezes que é pregado essa palavra, fala-se muito sobre tipo de corações. Se você for no YouTube, algumas pregações, ou se você participou de algum culto que alguém já ministrou, principalmente evangelístico, fala sobre tipos de coração. Mas hoje eu não quero falar sobre tipo de coração. Eu quero falar sobre uma palavra que vai ser um fator determinante para a gente poder entender que precisamos e vamos superar todas e quaisquer adversidades.
Me ajuda a pregar nessa noite. Tem alguém bonito aí perto de você. Olha para essa pessoa e fala: não pare de perseverar. Irmãos, eu vejo aqui que aqui fala sobre o semeador. Dependendo da sua versão, fala sobre o lavrador. O semeador, rascunha algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês. A maior vitória do semeador não é ver todas as sementes nascerem. Alguém já semeou? Alguém já plantou alguma coisa, irmãos? Feijão no algodão, já é alguma coisa. Pastor, plantei arroz, já é alguma coisa. Plantei pingo de ouro na frente da igreja, já é alguma coisa. Já está valendo. Mas a maior vitória de um semeador não é ver a raiz do feijão ir crescendo, ou o pingo de ouro desenvolver, não. A maior vitória de um semeador é não parar de semear. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para você nessa noite. Essa palavra do semeador não é para aqueles que estão lá fora, é para mim e para você. Então deixa eu liberar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua perspectiva para o mês de agosto. Haja o que houver, não pare de semear. Não pare de semear. Porque o diabo vai fazer de tudo para a gente parar de semear. Pastor, o senhor está falando de semear, é lançar semente, é dinheiro. Irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos. O reino de Deus, ele não se move por dinheiro. O dinheiro físico nos ajuda a pagar as contas, a não envergonhar o nome de Deus nesse local. Aliás, nos ajuda em oração para que nós possamos, já conversei com alguns irmãos, vou apresentar para o conselho da igreja. Nós temos algumas diretrizes aí para a gente ver o que nós conseguimos, para a gente poder, a possibilidade de conseguir instalar os ar-condicionados esse mês, mudar a configuração da igreja, ver como é que está a parte kids que nós começamos aqui em cima, mas ainda falta finalizar. Então são situações que você vai falar: pastor, tudo é dinheiro. Não, nem tudo é dinheiro. A minha esposa fala algo muito sério: tudo na vida do ser humano é colheita. Alguém concorda? Só que para que haja colheita, Márcia, a gente tem que o quê? Semear. Então eu preciso que você entenda que esse semear aqui não é sobre dinheiro. É o entendimento de que todos nós lançamos sementes em algum lugar, em algumas famílias, em pessoas. Quem está entendendo, diga amém, meu irmão. E nós vivemos uma geração hoje que é difícil permanecer. Deixa eu melhorar. Nós vivemos em uma geração que é difícil perseverar. Se a resposta demora para vir, desisto, eu não quero, eu vou partir para outra. Se o casamento está em crise, desisto, eu vou partir para outra. Se machucou na igreja, desisto, eu vou partir para outra. Se foi confrontado ou não está aceitando os processos, eu desisto, eu vou partir para outro. Irmão, desculpa, mas eu quero chamar a atenção para mim e para você nessa noite. Nós não podemos parar de semear. Haja o que houver. Não pare diante da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da milionésima alguma coisa. Dificuldade que você enfrentar, não pare. Porque nós somos o único povo da face da terra que temos um entendimento claro de que quem dá a última palavra na nossa vida, em todas e quaisquer áreas, não são as circunstâncias, é Deus. E enquanto Ele não disser: Gustavo, para! Você vai fazer o quê? Você vai parar? Você vai desistir? Vai jogar a toalha? Você vai seguir em frente. Porque o nosso Deus, Ele não erra. Erra ou não erra? Não, Ele não erra. Tudo aquilo que Deus faz tem um propósito claro e específico. Então, nessa noite, eu já vou falar para você, eu compartilhar algo que Deus falou no meu espírito. O reino de Deus é construído aqui na terra com homens e mulheres que choram. Eu não sei a quantidade de lágrimas que rola no seu rosto
do seu rosto pelos sonhos frustrados, pelas dores, pelas decepções, pelas incertezas. Mas, meu irmão, nós precisamos entender que o que nos fortalece não são tapinhas nas costas. O que nos fortalece é Cristo. E a palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite é: haja o que houver, não pare de semear. Haja o que houver, não pare de liberar a palavra na vida de alguém. Haja o que houver, não pare, não desista, porque aquele que começou a boa obra, ele está sentado no trono, e se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Tem alguém para receber essa palavra aí? Eu preciso que você entenda que essa palavra é tão rica, porque aqui eu vejo que o semeador, ele jogou a planta, jogou a semente, deu ruim. Jogou a semente de novo, deu ruim. Jogou a semente de novo, deu ruim. Mas sabe, pastora Marcele, o evangelho não começa falando das derrotas. Sabe, Gabriel, Lorena, esqueci o nome. Me ajuda, porque eu tenho 47. Você vai passar por lá também novinha. Essa passagem aqui, o Evangelho de Mateus, ele começa dizendo: o problema estava no solo? Não. Ele começa lembrando das derrotas? Não. Ele começa lembrando das dores? Não. Ele começa lembrando de quê? Que o semeador saiu para semear. Deixa eu te lembrar de algo. Às vezes a gente está lembrando muito do que perdeu, do que não conquistou, do que se foi, do que poderia ter ocorrido. Mas lembre que Deus, ele não perdeu o controle de nada. O semeador, ele saiu para semear. Sabe, Diácono Jonatas, que eu entendo que o semeador não parou, ele não perdeu a sua identidade diante das adversidades. E às vezes nós perdemos a nossa identidade. Às vezes nós travamos diante das lutas, das dores, das decepções. Sim ou não? Sim ou não? Mas o semeador, a palavra vai dizer, o semeador, ele saiu para semear. Me ajuda a pregar nessa noite? Fala para o seu irmão. Eu sei que, fala para ele assim, talvez você não esteja vivendo o seu melhor momento. Mas não para não. Continua. Não para. Sabe, queridos, uma coisa eu aprendi aqui, sabe, Gustavo? O solo muda. As circunstâncias mudam, o cenário muda. Mas nós servimos a um Deus que é imutável. Há um Deus que falou: não tenho, Regina, por quem jurar, então eu vou jurar por mim mesmo. Nós servimos a um Deus que não precisa de matéria-prima, nem do conselho de ninguém, para poder fazer nada. Ele não precisa. Um Deus que estava numa das conversas íntimas que ele teve com Jeremias. Gente, Jeremias, existe alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Esse mesmo Deus, ele chega e fala para a gente nessa passagem: tira o foco do solo. Porque se a gente ficar olhando para o solo, a gente vai ver o problema. Qual é o problema, vida? Joguei a semente. As aves foram, o instrumento do capeta pegou e comeu. Deu nem tempo. Aí joguei a semente de novo. Era muito raso. A quantidade de pedra era tão raso que não conseguiu se aprofundar. E no reino de Deus, quanto mais raízes profundas, mais fortalecido na fé eu fico. Então estava muito raso. E aí até cresceu, mas quando veio aquele sol, Rio 40 graus, quando veio aquele sol, não aguentaram, morreram. Aí eu joguei de novo, e aí veio os espinhos.
Sabe, Tamires, os espinhos, eles não só vêm. Repita comigo. Os espinhos também crescem. Quem disse que a conta que você pagava quando era solteiro de telefone R$40, agora tu está casado, tu acha que vai conseguir continuar pagando R$40? Meu irmão, vai aumentando, vai aumentando. Pastor, antigamente eu não pagava nada. Agora eu vou te falar, casou, tem filho, tem fralda para pagar. Tem leite para comprar. Vacina, irmão. Deixa eu começar a escola. O ano letivo. Deixa eu vir o material para você ver. Os espinhos aqui apontam para as adversidades. Elas crescem. Elas o quê? Elas o quê? Deixa eu alinhar algo para você, que só estamos só nós aqui. Ninguém mais está vendo, só nós. Em qual momento da sua vida você já parou para avaliar e dizer, caramba, parece que está só aumentando, a pressão parece que está só aumentando. Quando eu acho que eu resolvi um problema, matei um leão, aparece 5 do outro lado. Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, são os espinhos. Você jogou a semente, mas está crescendo, está crescendo. Eu, se fosse o agricultor, Níger, olharia para isso tudo e falaria assim, Érica, vou jogar mais semente não vale a pena. Estou perdendo meu tempo, Leandra. É perca de tempo. Eu jogo a semente, a ave vai. Eu jogo a semente, não vinga. Eu jogo a semente, o espinho cresce, morre. Não está dando, eu estou perdendo meu tempo, eu estou gastando meu tempo, estou perdendo minha energia. Deixa eu fazer um paralelo com você. Às vezes, no ministério que o Senhor nos confiou, agimos da mesma forma. Não está funcionando. Não está vindo, não está chegando, eu estou me esforçando, só sai, não entra, ou então só entra, não sai, não tem renovação, como é que é? Entra uma palavra chamada desgaste. E o agricultor, ele não está errado. Ele vai falar, não está valendo a pena. Mas a palavra de Deus diz que o semeador, ele não olhou como um homem natural. E mesmo antes de todas as adversidades, ele saiu para semear. Deixa eu falar algo para você. Tira os olhos do que as aves te roubaram. Tira os olhos do que as pedras, do crescimento que as pedras impediram. Tira os olhos diante dos espinhos que estão crescendo dia a dia e não pare de semear. Pastor, mas eu não prego, mas eu não sou pastor, mas eu não sou líder de departamento, eu não sou... Deixa eu te fazer uma pergunta clara. Qual foi a última vez, Josivaldo, uma pergunta reflexiva, né? Qual foi a última vez que você liberou uma palavra de Deus na vida de alguém? Palavra de Deus não é compartilhar fofoca, não é compartilhar dores. Uma palavra de Deus. Qual foi a última vez que você pegou, usou a ferramenta do WhatsApp ou do direct do Instagram para chegar e escrever, Deus falou o meu espírito e eu quero compartilhar com você isso? Qual foi a última vez? Se você nunca fez, irmão, o semeador saiu a semear. Se você parou de fazer, minha irmã, meu irmão, o semeador saiu a semear. E se você parou porque está vindo as situações que você olha, as aves comeram a semente, do outro lado, as pedras impediram o crescimento e as dificuldades são os espinhos, tem só crescido, eu vou falar para você. A palavra que Deus fala para mim e para você hoje é, ei, não pare de semear. Tudo na vida é colheita, amém ou não amém?
Mais uma vez, tudo na vida é colheita, amém ou não amém? Silvana, para que haja colheita, alguém tem que... E se você parar de semear? Não vai ter colheita. As pessoas que estão esperando em Deus uma semente que vem de você, vão padecer. Você está disposto, meu irmão? Você está disposto, minha irmã? A ver pessoas que estão carentes, precisando de uma restauração familiar, uma restauração emocional, uma restauração profissional, uma libertação da mente, traumas do passado, feridas da alma. Você está disposto a ver essas pessoas padecerem? Ou você está disposto a liberar uma semente na vida delas? O semeador saiu a semear. Fala com seu irmão, você está entendendo? Então não para. Pastor, o que o senhor fala? Tanto falar para o meu irmão, vou te contar um segredo. Porque quando você repete, e você libera sobre a vida do seu irmão, não é só um quebra-gelo para movimentar a igreja, é porque a palavra de Deus vai dizer que o que ligares na terra é ligado no céu. E talvez essa pessoa que está do teu lado, está do lado de fora, lindo, bonito, cheiroso, perfumado, mas por dentro está sangrando. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é: não pare de semear, mesmo sangrando. Tem alguém para receber essa palavra aqui, irmão, em nome de Jesus? Pastor, por que isso? Porque o solo muda. Repita comigo, o solo muda. 1, 2, 3 e... Agora fala, as circunstâncias mudam. 1, 2, 3 e... Mas o semeador não pode mudar a sua missão. Porque a missão não foi dada pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pela igreja, pela célula. A missão foi dada por Deus. Ide por todo mundo. E o quê? Mas e as aves do céu que comeram a semente foram ferramenta do cão? Ide por todo mundo e pregai. Mas as sementes caíram em solo rochoso e não frutificou devidamente porque era raso. Ide por todo mundo e pregai. Mas os espinhos não estão permitindo a semente crescer. Ide por todo mundo e pregai. Porque o que nós pregamos aqui não é a teologia da prosperidade. O que é pregado nessa casa é Jesus Cristo. E Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura vidas. Talvez o seu vizinho está precisando de Cristo. E você está reclamando dele dentro da tua casa. Libera uma palavra para ele, semeia na vida dele. Talvez o proprietário do imóvel que você mora de aluguel, eu moro de aluguel, está oprimido. E você, o dono desse imóvel é oprimido. E o que você está fazendo com isso? Libera a palavra. Deus colocou uma missão na tua vida, na tua mão. Talvez você já quis parar várias vezes, mas aquele que valoriza, que dá valor ao que lhe foi confiado, ele entende que assim como o semeador saiu para semear, você também vai semear. Tenha noção daquilo que lhe foi confiado. O que lhe foi confiado foi para que você seja um instrumento para acessar vidas, restaurar famílias, libertar cativos. Pastor, o senhor está inventando, então vai ler o livro do profeta Isaías, irmão. Ele nos ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para levar a palavra aos cativos e oprimidos. É semente. E aí você, porque a semente está tirando a
tá te dando dor de cabeça a liberar a semente, porque pessoas estão indo, porque as pessoas não estão te aceitando, porque não está da forma que você gostaria. Você quer parar de semear? Acorda, igreja, Jesus está voltando. Vai chegar o momento que ele vai chegar e vai falar: Caio, o que você fez com aquilo que eu te confiei? O semeador saiu a semear. Pastor, o que eu vou fazer em agosto? Vai semear, meu irmão. Pastor, estou cheio de dúvida. Semeie. Sabe, o tempo que a gente faz grupo de resenha, eu vou falar rasgado, posso, irmãos? Amém? A gente faz grupo de resenha para sair. Irmão, isso edifica a alma. Mas chegou o momento de fortalecer o espírito. Reúne para fazer um estudo bíblico na tua casa. Para fazer uma festinha, ver. Para isso tu tem agenda. Agora é para fazer uma reunião, para um estudo na tua casa. Compartilhar um tempo de crescimento. Não tem tempo. Quando você não faz isso e deixa de fazer, você não está liberando a semente. E tudo aquilo que é liberado nesse altar é semente para a tua vida. Aí você chega na segunda-feira, você faz o que com a semente? Guarda. Não compartilha com ninguém. O semeador saiu para semear. O solo muda, as circunstâncias mudam, mas a missão não muda. Olha para a tua mão aí, querido. Olha para a tua mão. Deus colocou algo na tua mão para fazer. E aí, semeador, vai parar ou vai avançar e continuar semeando? Estou falando de vidas. Não estou falando de modinha. Vidas. E a Bíblia diz que no dia do telão vai ter o acerto de conta. Ele vai perguntar: o que você fez com o que eu botei na tua mão? Amém, irmãos? Então, fala para o teu irmão aí. O semeador não deixe as primeiras perdas definir o seu futuro. Qual foi a primeira perda? Coloca para mim, por favor, Miguel. Acho que é a partir do verso 4. Aconteceu que enquanto ele, o quê? Você está orando. Pastora Marcele, a diaconisa Alcilene estavam orando. Estavam orando, sabe o que elas estavam fazendo? Sabe o que a pastora Marcele estava fazendo? Sabe o que a diaconisa Alcilene estava fazendo? Semeando na vida de vocês. É lágrima, é joelho no chão, é oração, gastando a vida delas orando pela igreja. Aí, enquanto elas estavam semeando, elas estão aqui, elas não sabem o que está acontecendo lá na casa delas. Enquanto está semeando, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram. E o quê? Essas aves aí estavam. Depois, se você ler até o verso 20, você vai entender que essas aves estavam fora do propósito. Só que aí os irmãos estão abrindo o culto, Gustavo, aonde ninguém te vê. Tem dia que ele está inspirado que Jesus Cristo, meu Deus. Vai embora. Os irmãos estão tocando, estão cantando. Só que aí, pula para o verso 5, Miguel. A outra parte, enquanto tu está ali tocando, tu está liberando semente. Você sabia disso, filho? Porque você não está tocando para sua mãe, para sua irmã, para o seu genro, cunhado, perdão. É que eu olhei para o meu sogro e fico emocionado. Você não está pregando, você está ali lançando semente na vida de alguém. Você entende que enquanto você, Gustavo, enquanto você, pastora, estava ministrando, pessoas que chegaram aqui, só Deus sabe como, estavam sendo tocadas pelo Eterno. Aí é semente, só que aí cai em terreno pedregoso. Ninguém sabe aqui, ó. Uma coisa que o semeador não consegue controlar é o solo. A gente não consegue controlar onde cai a semente.
Sabe, irmãos, a semente caiu em um local aonde não teve profundidade para a raiz poder. Não sei se foi a pastora Marcele hoje de manhã na escola da palavra, alguém falou sobre raiz, não sei, algum irmão, né? Sabe, Jó vai falar, a árvore ainda que foi cortada, ela voltará a crescer. Porque quando você está tão enraizado, mas está tão enraizado, a árvore, a raiz dela faz isso, ó. E a minha mãe, saudosa, a pastora Ana Bruna, ela tinha um sagu. Não sei se vocês conhecem isso, já tiveram. E ela comprou botou dentro de um vaso maior do que a minha circunferência aqui, irmão. E aí o jardineiro chegou e falou assim: ô, dona Ana, não vai dar bom. O vaso não vai aguentar, porque a raiz do sagu vai se espalhando e vai entendendo que a raiz dele é muito forte. Passado alguns meses, não deu outra, irmão. O vaso estourou, a raiz foi. O bicho é brabo. E a raiz foi se aprofundando. E deixa eu perguntar para você, qual é o nível de profundidade que está a tua raiz em Cristo? Porque se a raiz do semeador estivesse no raso, ele já teria parado logo quando as aves comeram as sementes. A raiz aprofundada fala muito do entendimento que eu tenho de intimidade com Deus. A raiz, quanto mais profunda, revela um nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Quem lembra de Judas? Quem lembra de Judas? Andava com Cristo? Comia com Cristo? Dormia com os outros discípulos ali, Jesus junto? Mas o nível de profundidade fez ele, quando Cristo falou: amigo, o que você tem que fazer? Faz depressa. O que Judas fez? Ele estava sentado aonde? Quando Jesus falou isso, o que Judas fez? Ele levantou da onde? E se ele tivesse raiz profunda, será que ele teria levantado? O que faz as pessoas abandonarem o evangelho hoje não é a falta de palavra, é falta de aprofundamento de raízes. Só que a semente não se aprofundou. Aí as sementes morreram, porque cresceu e não aguentou, veio o sol muito forte. O sol muito forte, meu irmão, é a luta que vem para todo mundo. Para aquele que é crente, para aquele que não é crente, a luta vem. Só que aí, verso 7, perdão. A outra parte caiu em espinhos. Aí a irmã, a Daniela, está ali, recebendo os irmãos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, tal e tal. Aí, chega e cada seja bem-vindo da Dani é uma semente liberada. Assim como a Dani, como a Silvana, os irmãos que ficam lá, é uma semente liberada, seja bem. Numa dessas, seja bem-vindo, porque não quero nada na vida. Aquilo volta com a semente. Só que aí, fala para o seu irmão, só que não para por aí. Sabe, irmão, chega um momento, verso 8, a outra parte caiu em boa terra. Por que a outra parte caiu em boa terra? Porque o semeador, ele fez o quê? Ele parou. Gustavo, se você parar, desistir diante da decepção. Pastora, Gustavo, Esther, a galera do louvor, se vocês pararem, desistirem diante das dores e dificuldades. Dani, Jonathan, se vocês pararem, desistirem diante da frustração ou de algo que não está agradando. Eu vou falar algo para vocês, irmãos, para que a gente chegue nessa etapa aqui. Eu preciso continuar semeando. Continuar semeando. Continuar semeando. Olho para a dificuldade e continuo semeando. Continuo semeando. Quem está entendendo aí, irmão? Só que fala para o seu irmão,
o mistério não é só semear. É o que, fala para ele, é o que essa semeadura na vida de outros gera para mim. Irmãos, eu lembro quando eu casei, eu ganhava 400 e pouquinho. Falei assim, Senhor, não tem como casar. Meu Deus. Vai, casamos. Aí ainda fiz uma prova de fé, falei com a minha esposa assim, ó, se for para casar, a gente tem que comprar alguma coisa até o final do ano. E por um lado eu estava apreensivo, por outro eu estava assim. Porque o ano estava acabando, sabe, Níger? E a gente não estava conseguindo comprar nada. Aí quando chegou em dezembro, não sei como ela recebeu assim, comprou a máquina de lavar, irmão. Eu falei, glória a Deus. Então é um sinal. Beleza. Aí a gente casou e veio tanta situação. Falei assim, Senhor, eu morava numa vila, irmãos. Uma vila abençoada, mas sua misericórdia, querido. A minha vizinha sabia mais da minha vida do que Jesus. Está ali o meu sogro e o meu cunhado está em São Paulo. Eles foram instalar o ventilador de teto, eu não esqueço. Eu estava trabalhando, o Lidiane trabalhando, eles em casa instalando o ventilador de teto, abriram a janela, Leandro, porque estava fazendo calorzinho. Aí o meu sogro está ali, Vinícius está ali botando o ventilador. Chegou a vizinha que sabia mais da minha vida do que todo mundo. E ela botou a cabeça assim mesmo. Aí eu fiquei, Jesus. Só que chegou um momento que eu falei assim, Senhor, 400 e pouco, casei, está pagando aluguel, uma casa, só eu e ela e eu. E aí a gente estava tomando banho e aí a gente olhava assim para o ralo, era um banheiro só na casa. Olhava assim no ralo, saía assim aquele negocinho assim. Como é que é o nome daquele negócio? Lacraia. Eu falava assim, Jesus amado. Senhor, tu me mandou casar. Aí, vida. A lacraia que pisa na lacraia. Gabriel não é fácil não, Gabriel. Pensa nisso. Casado, Gabriel? Então tu entende. Hoje em dia, irmão, que eu doido por uma suíte, mas era assim, quarto, um outro quarto, né? E a gente compramos um sofá. Que cor é aquele sofá, amor? A gente pode falar, isso não é derrota não, é experiência de vida. Como é que cor é o sofá? Coral, irmãos. Eu ouvi um meu Deus aí. Irmão, pensa um sofá-cama coral. Pastor, era um sofá coral que a gente estava ali amarradão no sofá. Casas Bahia. Então a gente, ou foi Ricardo, foi um ou outro. A gente estava amarradão, então tinha isso tudo. Mas as lacraias estavam todas ali. Às vezes a gente estava dormindo na hora de... Era ardosa, eu lembro, era ardosa. Lembra, Manel? Era ardosa, aí eu saía da cama, eu ficava olhando assim antes de pisar no chão. Porque aí quando eu contei isso para minha mãe começou, cuidado, lacraia é perigoso, que lacraia é meu. Eu falei, Jesus amado, eu não posso ouvir esses negócios, começa a mexer com a minha alma, mexer com meus irmãos. Aí tinha a minha havaiana que ficava ali, aí eu, Jesus, para poder pisar. Só que aí você olha e fala assim, Senhor, o Senhor mandou casar com 400 e pouco, estou casado, tirei a minha filha, a minha esposa da casa dela. Meu Deus do céu, Jesus Cristo, me ajuda, Senhor. Crente não casa uma vez só, Pai. Meu Pai, me ajuda. Aí aquilo começou a mexer na mente, irmãos. Aí certa feita, eu estava trabalhando, de repente, a pastora me liga, você está onde? Vem para casa. Aí eu já fiquei preocupado, o que está acontecendo? Eu cheguei correndo. Central do Brasil, irmãos, eu trabalhava no centro da cidade. A gente morava em Todos os Santos, né? Todos os Santos. Pegava aquele trem Japeri, onde todo mundo troca desodorante, perfume, irmão. Trem Japeri, 6 horas da noite, aqui, ó. Pastor, nunca andei de trem. Vou olhar pela sua vida, irmão. Aí pegava o Japeri. O pessoal acha que BRT é cheio? Nem se compara, meu irmão. Tu vai assim, ó.
Não pode fazer nada. Aí quando eu saltei, você não saltava na estação de gente dentro, você era cuspido. E aí quando eu saltei, eu cheguei em casa, fui correndo. Quando eu cheguei, irmão, diante de Deus, quando eu cheguei, parecia uma praga de barata cascuda. E a pastora tem fobia com barata. Falei, a gente tem que matar isso aqui, vambora! Aí eu comecei, irmãos, uma empestação, no quintal, uma empestação, foi horrível. Aí eu olhei e falei assim, Deus, o Senhor mandou casar, eu orei, eu casei, o Senhor permitiu, e está tudo bem. A gente está conseguindo pagar as contas, está tudo bem. Aí, quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito falou comigo, quando isso acontece, você chega na fase do 30. Produziu? Quando isso acontece, você chega na casa dos 30. Aí, irmãos, eu falei assim, mas Senhor, cheguei na casa dos 30, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Aí o tempo passou e eu comecei a chorar com Deus, porque a minha esposa não engravidava. E eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus, o que está acontecendo? Eu tenho problema, eu chorava, eu sei que eu tenho problema, meu Deus, eu estou parecendo um homem frustrado que não consigo dar um filho para uma mulher, para minha mulher. Irmãos, eu comecei a chorar com Deus. Aí Deus falou para mim assim, ó, continua a semear. Eu sempre fui leal ao meu pastor. Estou vendo o João Vitor ali, ele sabe disso. Nós sempre fomos leais, tanto o pastor Manuel quanto o pastor Samuel hoje. Leais mesmo, irmão. Sabe o que é leal? E Deus, e um semeador, ele não semeia com coração, ele semeia com fidelidade e lealdade. A minha mãe ali estava sem carro na época, fazia 2 cultos de manhã, à noite, segunda-feira, o Joãozinho estava ali, tal. O negócio só estava apertando, irmãos, de repente, a gente sai de lá, vai para um outro bairro, e o negócio começa a piorar. E Deus falando comigo, estudando essa mensagem, esse período você estava nos 30. Mas você não parou de semear. Aí Deus falou, chegou o momento que você entrou nos 60. Fala para o seu irmão, 60. Sabe qual foi o momento que eu cheguei nos 60? Quando eu já estava assim desacreditado que eu poderia ter um filho. E aí, Eliane passa mal do nada. Do nada, irmãos. Do nada, passou muito mal, vamos para o hospital. Aí chegou lá no hospital, o médico, não, a gente tem que fazer exame. Foi, você entra no hospital, leva 2, 3, vai ficar lá. Aí, não, vamos ver como é que está isso aí. Aí ele, você está grávida. Irmãos, eu fiquei tonto, eu não sabia nem onde era a porta. Eu falei, mãe, eu vou ser pai. E aí Deus falou comigo, não, você não foi pai, você viveu os 60. Viveu quanto? Só que aí, meu irmão, Deus, ele fala assim, o semeador jogou a semente, deu ruim, jogou a semente, deu ruim, e não parou de semear. E vai chegar no momento que 30 pode estar bom, está casado. Que 60 pode estar melhor ainda. O filho nasceu, vai dar continuidade à linhagem. Só que aí chega no momento dos 100. Deus recolhe a minha mãe. E eu fico assim, meu Deus, que é isso? Vem a perda. Vem o quê? Mas fala para o seu irmão, a perda não pode te impedir de semear. Veio a perda. E aí, em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, sem saber o que fazer, ele passa mal de novo. Vai no médico. E outro médico. Deu nada.
Aí eu falei, ai, tá bom. Depois de um tempo ela começa a passar mal, faz um exame, faz outro exame. Engravidou de João Pedro. Eu falei, Jesus amado, estou desempregado. E agora? E agora? Minha mãe morreu, como é que eu vou fazer? Tal e tal. Aí Deus estava falando, isso. Aí eu perguntei para o Senhor, isso aqui é o 100? Ele, não, isso não é o 100, ainda é o 60. Porque o 100 é quando você desfruta de algo que nem a sua própria mente podia imaginar. E aí, quando tudo parecia ter acabado, meus 45 anos de idade, Liliane chega para mim e fala assim, ó, estou grávida. Chegou os 100. Sabe, irmãos, quando você acha que não vai dar mais jeito, tudo que você já viveu até hoje é 30. Melhorou um pouquinho, Jonathan. Chegou nos 60, sabe, Dani? Estou falando que você vai engravidar de novo, não. Mas se for da vontade de Deus, meu pai. Melhorou um pouquinho, chegou nos 60. Mas o fato de nós continuarmos a semear em meio a tantas adversidades faz Deus fazer assim, Gabriel. Em 30 estava bom, em 60 já estava top, mas o que eu tenho preparado para você, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Tem alguém para receber essa palavra aí? É o que Deus tem preparado. É 30, é 60, é 100 por 1 na tua vida. Pastor, qual é o segredo para alcançar o 100? Semeia e chega nos 30. Não pare de semear nos 30. Pastor, me falta amigos, me falta apoio, me deixaram, estou cansado, não sei mais o que fazer. Se você parar de semear, você não vai estar resolvendo a tua vida, você vai estar prejudicando a vida daquelas pessoas que Deus botou na tua mão, por intermédio daquilo que Ele te confiou. Para a gente poder fechar, irmãos, a dor é tanta, que às vezes tem pessoa que nem ora mais como antes, não evangeliza mais como antes, não sonha mais como antes. Pastor, tudo isso é bonito, mas só eu sei a luta que eu estou passando. De tanto tentar fazer, eu resolvi parar porque eu me decepcionei muito. Deixa eu falar algo para você, de espírito para espírito. Nós já decepcionamos muito a Jesus Cristo e Ele não parou de semear nas nossas vidas. Por que que nós vamos parar de semear na vida da igreja e na vida daqueles que estão lá fora? Por causa de um não? Por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de um processo? Em nome de Jesus, eu quero falar algo para você. O semeador saiu a semear. Quando você chegar em casa, semeie sobre a vida dos seus filhos. Quando eles estiverem dormindo, meu irmão, chega lá. Eu quero semear na sua vida, eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Você não vai cometer os erros que eu cometi, você vai fazer escolhas melhores, você vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aquilo que Deus projetou sobre a tua vida vai acontecer. Almas conhecerão a Jesus através da vida dos seus filhos. Comece a semear na vida dos seus filhos. Chega no seu local de trabalho e não é liberar palavra positiva, não. É liberar a palavra que é vida. Libera para o teu chefe. Jesus cuida da tua vida. Jesus cuida da tua saúde. Jesus cuida de você. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo bem simples. O maior ataque do inimigo não é contra a semente, é contra o semeador. Você veio aqui, talvez você tenha desistido de parar, talvez você tenha desistido de continuar,
estou cansado, isso não é para mim, eu quero... Lembra o que nós falamos no início? As minhas ovelhas ouvem e conhecem a voz. Deixa eu te falar algo bem simples. Quem lembra de Adão? Quem lembra de Eva? Aí eu lembrei do Níger. Porque no Éden havia uma serpente, não é? E essa serpente falava. Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta, Márcia. A serpente picou, mordeu a Eva? Érica, a esposa do Níger. A serpente mordeu a Eva? Tamires, a serpente mordeu a Eva? Diácono Jonatas, a serpente mordeu a Eva? Sabe, irmãos, para que o diabo possa destruir famílias, ministérios, ele não precisa morder, ele só precisa que a pessoa o ouça. O semeador saiu a semear. Qual é a voz que você está ouvindo que mandou você parar? O semeador saiu a semear. Qual é a motivação que está fazendo você querer abandonar o chamado e falar que não é mais para você? O diabo, ele não precisa, a estratégia que ele usou no Éden, ele não precisou morder, ele não precisou picar, ele só precisou falar e Eva emprestar e ceder os seus ouvidos. Cuidado com o que você tem ouvido, porque o que você está ouvindo de Deus hoje, o que você está ouvindo de Deus hoje, o que você está ouvindo de Deus hoje é: não pare de semear, não pare, não desista, persevera. Em nome de Jesus, tem alguém para receber essa palavra nessa noite? Deixa eu falar algo para você. Eu tenho um amigo que é pastor. Eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização a ele. Mas hoje ele tem umas 3 ou 4 igrejas. Josivaldo, sabe quantas vezes ele tentou? Quantas igrejas ele abriu? 8 e deu ruim. No 9º foi. Certa feita ele falou para mim, a gente estava lá na Godofredo, ele falou assim: pastor, fecho, eu abro outro. Fecho, eu abro outro. Porque enquanto Deus estiver me dando fôlego, eu não vou parar de semear. Hoje essa igreja é muito conhecida no Rio e fora, quiçá em outros países. Mas eu quero falar algo para você, meu irmão, não desista de perseverar. Sonhe que o seu casamento vai ser extraordinário. Sonhe que a sua família vai viver o melhor que ela já viveu. Sonhe sobre que Deus vai colocar vidas na tua frente e elas serão restauradas dentro daquilo que Ele colocou. Sonhe que os seus filhos não estarão cantando somente, não estarão dançando, correndo, mas estarão pregando, porque o semeador não parou de semear. Feche os seus olhos aí. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas se essa palavra fez sentido para a tua vida, coloca a mão no seu coração aí. O Jonathan vai estar orando nessa hora e você vai pedir: Senhor, eu quero, Deus, eu vou perseverar, eu vou continuar semeando sobre o meu vizinho, eu vou continuar semeando no meu casamento, eu vou continuar liberando palavras, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu não vou abrir mão. Eu estou dando valor hoje, àquilo que o Senhor colocou na minha mão. O ano ainda não acabou, não importa o como vai ser o mês de agosto, mas eu tenho uma certeza de que eu vou perseverar.
Soberano Deus, querido Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor Deus, recebendo a Tua palavra, que é onde nos direciona, Senhor Deus, para nós termos cuidado daquilo que nós vamos semear, termos sabedoria, Senhor Deus, de como vamos levar, Senhor Deus, diante de outras terras. Senhor Deus, a Tua palavra vem nos ensinando que o Senhor tem nos dado semente, Senhor Deus, que possa frutificar em outras vidas. Pai, a Tua palavra vem como uma espada, Senhor Deus, penetrando, Senhor Deus, na divisão da alma e do espírito, aonde faz a Tua igreja entender, Senhor Deus, despertar aquilo que eu estou instruindo a cada um de vós. Pai, foi ensinado que devemos ter cuidado daquilo que nós estamos ouvindo, que daquilo que nós estamos, Senhor Deus, proliferando. Senhor Deus, que Tu possa, Senhor Deus, purificar-nos, ó Pai, sermos imaculados, ó Deus, para que possamos gerar, Senhor Deus, palavras que produzam frutos dignos, ó Pai, em outras vidas. Sim, ó Deus, que nós viemos estar, Senhor Deus, cheio da Tua semente, que viemos estar, Senhor Deus, sendo servos prudentes, sermos, ó Pai, caminharmos, ó Pai, naquilo que tem sido gerado no decorrer do levantar, Senhor Deus, quando levantamos e a Ti apresentamos, ó Pai, vem quebrantando as cadeias, as dificuldades de poder apresentar a Tua palavra no outro, ó Pai. Senhor, venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento, Pai, porque nós não queremos ser aquele que na qual teve um talento em Tuas mãos, aonde ele ali guardou, e ali o Senhor falou para ele que não o conhecia, e falou que era um homem, Pai, que não era mais digno, Senhor. Deus, queremos, ó Pai, receber 1, 2, 3, 4, 5, ó Pai, mas, Senhor Deus, multiplicar, Deus. Queremos ser, meu Pai, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, aonde, Senhor Deus, venha, ó Pai, purificar almas, ó Senhor Deus, que estão sedentas, ó Pai. Tu nos outorgou, Pai, autoridade, Senhor Deus, para, Senhor Deus, despertar, Senhor Deus, a um povo que dorme, Senhor Deus. Tu nos deste autoridade para, Senhor Deus, pisar na cabeça da serpente e dizer que ela não tem autoridade com o povo do reino dos céus. Sim, ó Deus, então nos reveste, ó Pai, porque no decorrer dessa semana teremos provação. Ah, Senhor Deus, que nossa espada esteja desembainhada. Atento, meu Pai. A Tua palavra diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Deus, nós estaremos com a nossa semente, nós estaremos com a nossa espada, nós estaremos revestidos pelo Teu poder, pela Tua autoridade. Os anjos do Senhor estarão ao nosso redor, porque nenhum mal nos atingirá. Porque a palavra que o Senhor nos dá nesta noite: semeie, 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 não temei, não temei, porque eu tenho dado autoridade. É para aqueles que crêem, é para aqueles que crêem, é para aqueles que crêem. Pai, foi semeada a Tua palavra nos nossos corações, que nós não viemos, Senhor Deus, jogar em vão, pegar, Senhor Deus, essa palavra, endurecer, porque muitos, ó Pai, recebiam a palavra, Senhor Deus, estavam ali assentados, ó Pai, mas diziam: dura esta palavra. Mas aqueles que ouviram e entenderam, é melhor ficar aqui, Senhor Deus, nós não iremos, e permanecer fundado, Senhor Deus, porque dependemos disso, ó Pai, do alimento sólido, Senhor.
da tua palavra, Senhor Deus, que venha penetrar, Senhor. Nos traz entendimento, clareza, Senhor Deus, deixarmos de sermos meninos, ó Pai, e caminharmos cada vez mais com sabedoria, com autoridade, com temor em tua vontade. Senhor Deus, as portas dos céus, ó Pai, abrirão, Senhor Deus, para aqueles que têm algo, Senhor Deus, a confiar, dependendo de Ti. Senhor Deus, nós cremos que cada coisa que nós apresentamos ao Senhor serão frutíferas, ó Pai. Cada palavra, Senhor Deus, que lançaste em nós cremos que ali, Senhor Deus, plantaremos em algo, plantaremos em alguém, frutificará. Senhor Deus, nós não queremos ser, ó Deus, uma árvore, Senhor Deus, que aonde não tem frutos, ó Pai, aonde ali o Senhor seca e a corta, não! Queremos ser, ó Pai, frutíferos, aonde estejamos alicerçados, Pai, na rocha, porque pode vir um vento, pode vir a chuva, mas estaremos, ó Pai, enraizados, e nada nos trará, Pai, temor, mas sim vigor, clareza, entendimento, que somente a Tua palavra nos basta. E assim seja sobre nossas vidas, e assim seja o nosso entendimento, que o início de semana seja conosco, vem rugindo como um leão, vem quebrando as cadeias, e o inferno, Pai, irá estremecer, porque onde nós pisarmos, os nossos pés, todas as cabeças, ó Pai, serão dispersas nos lugares, ó Deus. E nós veremos o Teu poder. Assim, ó Pai, te apresentando, te agradecendo por mais uma oportunidade de ouvir Tua palavra. Palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que traz transformação. Continue-nos, ó Pai, nos guiando e assim nos mantendo firmes e constantes para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, dá a mão pro seu irmão aí. Vamos fechar o corredor. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo. Existe uma passagem na Bíblia que Jesus está lá em João capítulo 6. Algumas pessoas deixaram Jesus. Alguns discípulos pararam de seguir, deixaram de seguir a Jesus. Depois você lê João capítulo 6. E aí Jesus, ele chega para os discípulos e fala para os 12 assim: e vocês vão embora também? E aí Pedro fala assim: Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, haja o que houver, não pare. Sabe, você vai liberar uma palavra agora sobre teu irmão, porque só Deus sabe como ele veio aí. Quantas lutas e batalhas a pessoa está passando e você nem sabe. Mas eu quero falar algo para você. Salmo 126, verso 6. Coloca para mim, Miguel, rapidinho. Salmo 126, verso 6. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: aquele que sai chorando, enquanto lança o quê? Voltará com cânticos, com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Hoje talvez você esteja chorando, mas o ano ainda não acabou. Você vai voltar para testemunhar com alegria ainda nesse ano. Não pare de semear. Aquilo que Jesus lhe confiou, manda bala, vai para cima. Sangue nos olhos, meu irmão. Abençoa o teu irmão aí, olha por ele em nome de Jesus, olha por ele aí. O que houver, venha que vier, irás prover de novo. Creio em ti,
haja o que houver. Haja o que houver. Venha o que vier, irás prover de novo. Haverá alegria na tua família. Haverá alegria na tua casa. Você que está conectado aí, haverá alegria sobre a tua vida, sobre a tua saúde. Haverá alegria sobre a vida dos teus filhos. Não pare de semear. Jesus acredita em você. Se você crê, recebe e aceita essa palavra. Dê um forte aplauso a Ele, querido. Dê um forte aplauso a Ele, mais forte que é para Ele, meu irmão. Aleluia. Antes da gente terminar, vem cá, Wellington, eu quero orar pela tua vida e consagrar rapidinho, irmãos. Consagrar a chave. Vem cá, Leandra. Só 2 fizeram download. Eu vou repetir. Consagrar a chave. Que isso? Você não arrombou porta nenhuma, não. Deus te deu a chave do seu negócio. Continue semeando. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele não faz barganha. Ele se move em princípios. Vamos orar pela vida do Wellington, que faz aniversário amanhã. O Erenildo, que está celebrando e faz aniversário hoje. Vem cá, Céia. A Céia, que faz aniversário dia 1º. Sábado, Céia. Vai ter bolo, Céia. Sábado é consagração, jejum, joelho no chão. Aleluia. 9h30, irmãos. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar. Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essas chaves. E eu consagro, ó Pai, em meio a tantas dificuldades, desconfortos e incertezas, a tua serva Oleandra sempre permaneceu semeando a palavra sobre a vida dos seus filhos, seu marido, no seu local de trabalho. E hoje ela está vivendo não só um 30, ela está vivendo 60, porque ela vai viver a 100 em nome de Jesus. Senhor, eu libero sobre a vida e os negócios da Oleandra, que a bênção do Senhor esteja sobre essa porta, esse estabelecimento comercial. Senhor, guarda, Senhor, que cada cliente que ali chegar, ele seja abençoado, ó Pai. Que ele receba a palavra liberada da boca da sua filha. Que não seja mais um negócio, mas uma porta, um instrumento de milagre de Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida do Wellington. Amanhã ele completa mais uma primavera. Muito obrigado pela vida do teu filho. Nós apresentamos ele diante de ti. Apresentamos a história dele, da sua família, aquilo que o Senhor colocou na mão dele para fazer. Ó Pai, renova. O que tem que ser restaurado, restaura. O que tem que ser, ó Pai amado, trocado, troca. Mas, ó Deus, eu te suplico sobre a vida do Wellington, venha uma estação de alegria, uma estação de boas novas, que através daquilo que o Senhor colocou na mão dele, a Cíntia e a Isabel possam desfrutar, não só de 30, não só de 60, mas de 100, Deus. Abençoa a vida do Erenildo também, ó Pai. A vida da Claudinha. Hoje eles estão em família celebrando. Senhor, tu sabes quem é o teu filho. Ó Pai, renova as forças, renova o ânimo, renova a graça, a unção do Espírito Santo na vida deles. Pai, eu coloco diante de ti também a vida da Céia. Ó Pai, eu te agradeço pela vida dela, pela vida do seu esposo. Que não seja mais uma data do calendário, que não seja mais um dia alegre, mas que seja uma nova estação que o Senhor está conduzindo, uma crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, uma estação de renovo, uma estação do transbordar da tua graça sobre a vida da Céia. Clamamos pela tua igreja nessa hora. Muito obrigado porque nós chegamos, o Senhor nos trouxe aqui em paz. Agora nós, Senhor, estamos te pedindo a tua bênção para os nossos lados. Que possamos retornar na tua paz.
que possamos ter um final de semana marcado pela Tua palavra. Hoje iniciamos a semana, amanhã o dia de trabalho, nós possamos semear a Tua palavra, porque nós não iremos parar, nós iremos perseverar, e eu libero sobre essa casa, eu libero sobre as vidas aqui presentes e conectadas, nós viveremos ainda nesse tempo, uma estação não só de 30, mas de 60 e de 100 por um, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e doces consolações do Eterno Santo de Israel, permaneça ativada na tua vida, ativada na tua família, ativada sobre aonde você colocar os seus pés. Aquele que crê, aquele que recebe, aquele que declara que vai perseverar, em alta voz diga: Deus te abençoe. Põe em paz, querido. Aleluia.